Olá, queridos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? O meu desejo para essa noite é que durante essa palavra, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração, o seu pensamento em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou a acessar a sua Bíblia virtual no seu smartphone. Também o texto aparecerá aqui atrás. Na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. É uma das últimas cartas do Novo Testamento, fica perto do final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus, Deus tem misericórdia da sua vida. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5, diz o seguinte, o texto: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós estamos em uma nova série chamada Juntos, e o tema dessa noite é família. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero conversar com a igreja sobre esses dois versículos que nós acabamos de ler. O apóstolo Pedro, ele começa dizendo, semelhantemente vós, jovens. E durante muito tempo eu tive a impressão, passando o olho nesse texto, que o que o apóstolo Pedro estava falando aqui era exclusivamente para os jovens. É aquele crente que conhece versículos isolados, aí você passa o olho ali e acha que ele está falando só para um grupo, mas na realidade o apóstolo Pedro não está se dirigindo apenas aos jovens. Então você que está aqui essa noite, você que está nos assistindo de casa, que tem seus 80, 90, 100, 110, 120 anos, fique tranquilo, o apóstolo Pedro também está falando com você e falando comigo também. Amém? Então, assim, esse texto, ele não se aplica apenas às pessoas que são fisicamente jovens, ou cronologicamente jovens, mas se aplica a todo o corpo de Cristo, a todos os membros do corpo de Cristo. Todas as pessoas que fazem parte da igreja estão incluídas nesse pacote. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Na sequência, o apóstolo Pedro diz, sede todos sujeitos uns aos outros. Sede todos sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. O apóstolo Pedro está falando sobre submissão, sobre estar debaixo de orientação, de autoridade, sobre estar debaixo da supervisão uns dos outros. E esse contexto tem absolutamente tudo a ver com família. Porque famílias são várias pessoas que se submetem umas às outras e que todas estão debaixo da vontade e da orientação de Deus. Então, na sequência, está escrito aqui, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E esse ponto é muito interessante. Quando o apóstolo Pedro diz para nos revestirmos de humildade, ele está dizendo o seguinte, vista-se de humildade, vista-se de uma atitude voluntária de submissão. E ele diz que Deus resiste aos soberbos, o que quer dizer que Deus não dá atenção à voz daquele que se coloca orgulhoso diante de Deus. E ele diz também que Deus concede graça, Deus concede favor imerecido àqueles que são humildes. A humildade é uma característica fundamental para que nós desenvolvamos o corpo de Cristo. A humildade é uma característica fundamental para que nós sejamos bênção nas nossas famílias. E na Bíblia toda nós temos diversos exemplos de pessoas que eram fiéis a Deus, que foram homens de Deus, abençoados por Deus, que se tornaram orgulhosos e que por isso acabaram prejudicando a sua família, a sua nação e a sua descendência.
Há um episódio em Lucas, capítulo 7, versículo 36, onde Jesus é convidado para poder comer na casa de um fariseu. E Jesus aceita o convite e se assenta ou se reclina para poder comer na casa desse fariseu. E uma mulher pecadora, por trás dos pés de Jesus, começa a chorar nos pés dele, começa a ungí-lo com um perfume caríssimo e a enxugar os seus pés com os seus cabelos. E o fariseu, dentro dele, no coração dele, ele não chegou a falar. Ele pensa o seguinte: se esse Jesus fosse realmente profeta, ele não permitiria que essa mulher tocasse nele, porque é uma mulher pecadora. E Jesus, como sabia do seu coração, sabia desse pensamento, Jesus o repreende através de uma parábola. Jesus apresenta a parábola e no fim de tudo ele diz para aquela mulher pecadora que estava se humilhando diante de Jesus, ele diz: a tua fé te salvou. E é interessante que, através dessa ótica, dessa mulher, do capítulo 7 de Lucas, nós podemos perceber essa verdade do versículo 6, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Deus tem um tempo certo, querido, para todas as coisas. E eu tenho absoluta convicção de que Deus tem um tempo certo até para nos exaltar. Amém? E nós precisamos assumir essa postura nas nossas famílias, nas nossas igrejas, no nosso trabalho, essa postura de submissão, essa postura de entender que nós devemos estar debaixo de autoridade, debaixo da orientação uns dos outros. Há um outro episódio, também no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, quando um fariseu, Jesus conta uma parábola que um fariseu e um publicano sobem para poder orar no templo. E o fariseu começa a orar e a agradecer a Deus porque ele não era pecador igual aquele publicano, ele não era roubador, ele dava o dízimo, jejuava 2 vezes por semana, enquanto o publicano não ousava levantar os olhos ao céu, porque ele entendia e reconhecia que ele precisava ser ajudado por Deus na sua posição, na sua miséria de pecador. E Jesus diz aos discípulos que o publicano saiu dali justificado em virtude da sua oração, enquanto o fariseu orgulhoso no seu coração não foi justificado. Quantos aqui estão entendendo? Então é fundamental que, para conviver em família e para abençoar a nossa família, nós estejamos debaixo da poderosa mão de Deus e nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele, a seu tempo, no tempo certo, no tempo devido, Ele irá nos exaltar e nos colocar no lugar que Ele planejou para nós. Amém? O apóstolo Paulo declara em Filipenses o seguinte: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou que isso era algo a que devia apegar-se, mas ele se esvaziou, ele se humilhou, assumindo a forma de servo. Nós vemos Jesus nos evangelhos lavando os pés dos seus discípulos. Nós vemos Jesus assumindo a forma de servo para nos dar o exemplo e ensinar que a igreja deve se comportar dessa forma. A Bíblia diz para que nós consideremos o outro superior a nós mesmos. Certa vez Jesus chama os seus discípulos e diz o seguinte: olha, nos reinos, que vocês observam por aí, o maior é aquele que dá ordem. Mas vocês serão diferentes, porque aqui no meu discipulado, entre vocês, o menor será o maior. Aquele que serve mais será o maior. E tem algo que eu gostaria de deixar, uma frase, que é o seguinte: tanto o orgulho quanto a humildade não são características neutras. Obrigatoriamente, elas irão afetar em algum nível as pessoas que estão ao seu redor. Isto inclui a sua igreja, a sua família e a sua descendência. O nosso coração, querido, precisa estar
debaixo da orientação do Espírito Santo, porque nós temos visto como a família tem sido pejorada na mídia, como as pessoas têm tratado o casamento, como as pessoas têm tratado seus filhos. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos nos levantar usando a autoridade que Ele nos deu a partir da cruz do Calvário, para poder determinar que as nossas famílias serão abençoadas e salvas. Você crê nisso? Nós somos, queridos, a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Há algo sobre as nossas vidas que o Senhor quer derramar sobre este mundo ainda há tempo, antes que o Senhor venha nos buscar. Amém? E, afinal de contas, qual é a importância da família? Não sei se você para pensar sobre isso, se você já parou para pensar no privilégio, por exemplo, de ter um membro da sua família frequentando os cultos com você, ou a sua família inteira. Alguns eu sei que tem a família inteira, mas, querido, é importantíssimo e é um privilégio maravilhoso ter a nossa família servindo ao Senhor. E eu mesmo até coloquei aqui uma foto da minha família, e a minha família foi a razão pela qual eu decidi, há anos atrás, retornar para os caminhos do Senhor. Porque eu me vi pai de uma menina, e o temor de Deus no meu coração, eu pensava o seguinte: o que eu vou ensinar para essa criança? Porque a Bíblia diz que nós prestaremos conta por tudo aquilo que fizemos, por tudo aquilo que dissemos. E eu fiquei pensando o seguinte: se eu vou prestar contas a Deus por aquilo que eu disse, quem dirá por uma vida, por uma alma que Ele depositou nas minhas mãos? E eu vim ao Senhor, diante do Senhor, para pedir ajuda a Ele, pedir: Deus, me ajuda a criar essa criança, porque eu não tenho nada para ensinar para ela. E graças a Deus, Deus é tão bom, queridos, que a minha família hoje está aqui servindo ao Senhor, na casa de Deus, e eu tenho a alegria de, num culto como esse, saber que a minha filha está sendo bem cuidada numa salinha, saber que a minha esposa está ali, e que Deus tem sido fiel nas suas promessas. Não quer dizer que vai ser fácil. O próprio Jesus anunciou que nós teríamos aflições neste mundo, mas Ele também afirmou o seguinte: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E certa vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte: no período medieval, quem defendia os portões era quem estava sendo atacado, e não quem atacava. Então, na realidade, a igreja está diante dos portões do inferno para poder saquear as almas que estão sendo enviadas para lá. E nós temos autoridade em Cristo Jesus para desfazer as obras de Satanás. O próprio Senhor Jesus diz isso a nosso respeito. E para falar sobre a importância de família, nós precisamos voltar às origens. Voltar lá no Gênesis, no livro Gênesis. Quando nós temos em Gênesis capítulo 3, versículo 26, Deus tendo o que aparenta ser uma conversa com Ele mesmo. Ele diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Exatamente assim, no plural. E pode parecer esquisito que Deus esteja conversando com Ele mesmo, mas nós podemos entender mais adequadamente esse texto se nós formos para um texto que está no livro de Mateus. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse texto, nós temos as três pessoas da Trindade interagindo entre si. Ou seja, nós temos um único Deus que se manifesta em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Há uma frase que eu gosto muito, falo com algumas pessoas, eu ouvi isso de um ministro do Evangelho, que ele diz que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. É Deus falando de forma que o ser humano possa compreender. E quando Deus resolveu se manifestar ao ser humano, ele resolveu se manifestar nas pessoas, ou na pessoa de uma família. O nosso Deus, desde a eternidade, ele existe, ele habita em família. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo e nós temos o Pai. Então, quando o homem é criado, e curiosamente, há muitos textos na Bíblia que fazem menção de que o homem é corpo, alma e espírito, né? Nós somos vários elementos que formam uma única pessoa, isso é interessante. E quando Deus cria o macho da espécie, quando Deus cria Adão, ele olha e fala, não é bom que o homem esteja só. Deus desejava ampliar a sua família quando criou Adão, e ao olhar a criação que ele havia feito, o homem que ele havia projetado pessoalmente, feito com as suas mãos, ele chega à conclusão que não era bom que o homem estivesse só, porque Deus queria que Adão ampliasse a sua família. Adão é criado à imagem e semelhança de Deus. E Adão recebe de Deus um presente, que é a sua esposa Eva, para que eles constituíssem família. Família é um princípio fundamental de Deus e até aqui na nossa denominação nós somos a Nova Vida Família da Fé. Então, esse conceito familiar, as famílias, elas são como se fosse a essência da nossa denominação. É a essência, é o DNA da nossa igreja. E é muito bom poder observar as pessoas chegando aqui numa quarta-feira, num domingo pela manhã, num domingo de noite, trazendo as suas famílias para poder crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então Deus se manifesta desde o princípio como uma família, para que o homem tivesse uma referência do nível da importância que Deus dá para o matrimônio e para a concepção de filhos. E não é à toa que, queridos, a família tem sido fortemente atacada desde muito tempo, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, a família tem sido atacada violentamente e muitas coisas têm sido relativizadas. Mas como eu disse antes, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que há muito poder na súplica de um justo. E, queridos, quando nós estamos reunidos num lugar como esse e oramos a Deus, coisas estão acontecendo no mundo espiritual. E nós precisamos crer nisso, porque nós não estamos vendo em tempo real, mas coisas estão acontecendo. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que nós não estamos vendo. E toda vez que nós oramos, nós não estamos sozinhos, mas entenda, quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta para orar, ainda que você esteja só, você está levando a sua família com você até a eternidade. Existe um investimento que nós fazemos todos os dias quando oramos. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que não tem filho ainda, mas tem o seu esposo, a sua esposa, entenda que todas as vezes que você está orando, você está conduzindo o seu cônjuge, o seu filho, a sua mãe e o seu pai até a presença de Deus. E nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão daquilo que o Senhor nos entregou, que é a nossa família. Nós não podemos abrir mão dos filhos e das filhas que Ele nos deu. Amém? Nós precisamos usar a nossa fé para combater tudo que tem sido ensinado, tudo que tem sido lançado. E entenda uma coisa, faz alguns anos que eu oro por algumas pessoas da minha família, fora a minha família de casa, os meus parentes. Algumas pessoas que eu oro há anos por eles. E uma coisa que eu coloquei no meu coração, eu vou orar todos os dias, até que essas pessoas entreguem o seu coração a Jesus. Porque a vontade de Deus, entenda, querido,
é que a sua família seja salva. E nós sabemos que há situações muito complicadas, pessoas que estão com vício, pessoas que não suportam ouvir falar em igreja, mas entenda que o nosso Deus é poderoso. E certa vez, quando o anjo aparece para Maria, para poder profetizar que ela seria mãe de Jesus, ele diz: não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis nas promessas que o Senhor nos fez, na promessa que Ele fez ao seu coração, nas promessas que estão na palavra dEle. Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Deus se manifesta, como nós vimos nesse texto, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo e na pessoa do Pai. E é interessante que em Lucas há uma genealogia, em Lucas capítulo 3, versículo 23, e no versículo 38 há uma genealogia que aponta Adão como filho de Deus. No versículo 38 do capítulo 3 de Lucas está escrito que Adão era filho de Deus. O projeto de Deus sempre foi que Adão e os seus descendentes fizessem parte da sua família. Deus nunca projetou ou desejou que o homem passasse pela queda, que o homem fosse desobediente, mas a vontade de Deus sempre foi que Adão e os seus descendentes fossem filhos de Deus. E o pastor Paulo Borges Júnior diz algumas coisas interessantes nesse sentido. E ele diz algo mais ou menos assim, ele fala o seguinte, que aquela pessoa que ainda não se converteu a Jesus, já é um irmão meu em Jesus Cristo. Na verdade, eu tenho que enxergá-lo como um irmão e apresentar para ele. E ele diz até que nós não deixamos a oportunidade para que a pessoa recuse. Nós tratamos aquela pessoa que nós queremos que faça parte da família de Deus como nossos irmãos, porque nós temos fé que aquela pessoa pode se converter a Jesus. Uma outra coisa que ele diz é que Deus não tem obrigatoriedade ou o compromisso de salvar os nossos filhos. Mas Deus tem o desejo, a vontade e o poder para salvar os filhos dele. Então, quando Deus nos entrega uma alma para que nós cuidemos, nós não podemos tratar como se os filhos fossem nossos e como se nós fôssemos determinar todos os passos dele, porque Deus nos concedeu filhos para que nós cuidássemos até a volta de Jesus. E Deus tem a sua própria vontade a respeito dos nossos filhos. Amém? Então, nós temos galardões que recebemos da parte de Deus, que são os nossos filhos. E nós, um dia, apresentaremos esses filhos diante de Deus. E nós precisamos dar a esses filhos o melhor que nós pudermos. O nosso coração tem que estar nisso. E Deus é poderoso, querido, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que se nós pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, Ele nos concederá. É uma afirmação, isso é uma promessa que nós temos da parte de Deus. E uma coisa que eu queria deixar também, essa frase aqui, que as nossas famílias não são negociáveis. Nossos filhos e filhas, esposos e esposas, pais e mães, são propriedade exclusiva de Deus. A vontade de Deus é que eles sejam salvos. Em toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, nós sempre temos algo apontando nessa direção. Quando nós temos ali em Reis, no período dos reis de Israel e de Judá, Deus sempre tem a expectativa de que a descendência daquele rei seja uma descendência fiel. Mas as nossas decisões, os nossos comportamentos cotidianos passam uma mensagem para o mundo espiritual e também para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos, por exemplo, em Samuel, o profeta Eli,
que a Bíblia diz que não repreendeu os seus filhos, que amou mais os seus filhos do que a Deus e que, infelizmente, foi retirado do sacerdócio de ofício, porque ele não cuidou dos filhos como deveria. Nós temos a pessoa, por exemplo, de Davi, que infelizmente tomou uma decisão muito simples de ficar no castelo na época em que ele deveria ir guerrear. E por fim ele acabou cometendo pecado e a sua descendência foi fortemente afetada por causa dessa decisão de Davi. Nós temos, por exemplo, o rei Uzias, que foi um excelente rei, um homem independente de Deus, ungido por Deus, mas que no fim da sua vida se tornou orgulhoso e entrou no templo do Senhor para fazer algo que Deus não havia mandado ele fazer e que, infelizmente, acabou contaminando a sua descendência. Nós temos Ezequias, no livro de Reis, por exemplo, que foi um dos maiores reis de Judá, mas que no fim da sua vida acabou se tornando orgulhoso e isso afetou a sua descendência. Mas nós temos exemplos, como o exemplo de Abraão, que Deus chamou justamente para poder frutificar e formar uma descendência numerosa como a areia do mar. E Deus é tão poderoso, que essa promessa, querido, foi feita há mais de 4.000 anos atrás, e ainda hoje Deus está cumprindo a promessa que Ele fez a Abraão. Porque todos aqueles que entregam as suas vidas a Jesus, todos aqueles que nascem de novo, a Bíblia diz que são filhos de Abraão. E Deus é tão maravilhoso que Ele fez uma promessa há tantos milhares de anos atrás e essa promessa ainda está se cumprindo. E eu creio que o Espírito Santo fala conosco diariamente. Deus tem coisas que Ele te prometeu talvez há 10, 15 anos atrás. Eu tenho promessas, palavras que quase 20 anos atrás, mas eu estou com fé que Deus vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. E nesse sentido, querido, eu quero que nessa noite nós possamos apontar a nossa fé nesse sentido. Ainda que a sua família não esteja aqui, ainda que os membros da sua família não estejam hoje aqui, eu quero que você entenda que a vontade de Deus é que a sua família seja salva. Amém? E nós podemos investir a nossa fé naquilo que o Senhor tem nos dito. Então, queridos, a nossa família não é negociável. E nós temos um texto no livro de Josué, que é um texto muito conhecido, muito cantado, muito citado, e que é o retrato de um homem que tem absoluta certeza daquilo que ele faria no futuro. É um homem que não admitia uma segunda ou uma terceira opção. Josué, discípulo de Moisés, ele reúne o povo após a morte de Moisés e cita para eles algumas palavras, algumas promessas da parte de Deus. E quando ele está tendo essa conversa, ele dá a opção para o povo de servir aqueles que eles julgavam serem dignos do seu serviço. Ou seja, ele apresenta para o povo a possibilidade deles servirem a outros deuses se eles quisessem fazer isso. Só que Josué não se dá o luxo, ele não se permite ter essa mesma opção. E o texto está em Josué capítulo 24, versículo 15, que diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, a família é um ambiente, como eu disse no princípio, que precisa de submissão mútua. Nós precisamos nos submeter uns aos outros. Assim como dentro da igreja, conforme disse o apóstolo Pedro. Nós precisamos estar atentos, sensíveis às vozes uns dos outros. Mas nós sabemos que a família é um ambiente desafiador. Deus sabe dos desafios que você tem tido em casa. Às vezes, mesmo famílias de pessoas crentes
tem os seus desafios, tem os seus problemas, tem situações que a gente pensa que não vai conseguir ultrapassar, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus é com você nessa batalha. Você não está sozinho naquilo que você está fazendo, você não está sozinho no serviço ao reino de Deus, e Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar no tempo certo, conforme nós lemos na carta de 1 Pedro. E uma outra coisa importante. Eu me lembro de pessoas com quem eu conversei há muitos anos atrás. Pessoas que tiveram algum tipo de aborrecimento. Me lembro de uma pessoa específica com quem eu conversei. Era uma pessoa que servia no ministério e que teve um aborrecimento qualquer e se chateou e saiu do ministério. E eu lembro que eu conversando com essa pessoa falou, não, mas aconteceu isso, eu não quero mais servir, eu não quero mais participar do ministério. E tempos depois, tanto essa pessoa quanto a sua família acabaram se desviando do caminho do Senhor, saíram da igreja. E uma coisa que eu gostaria de dizer a você é que o serviço que você presta na casa de Deus é poderoso para poder manter a sua família firme nos caminhos do Senhor. Não deixe de servir no seu ministério, não deixe de servir ao Senhor, mas faça com que o teu serviço seja um exemplo dentro da tua casa. Faça com que o teu serviço inspire os seus filhos, as suas filhas, as pessoas com quem você mora, a servirem a Deus com excelência. Porque eu tenho esse privilégio de ter a minha família nos caminhos de Deus, e a minha filha, que tem 5 anos de idade, está sendo fortemente influenciada por aquilo que eu faço na casa de Deus. Se você teve um aborrecimento ou tiver algum tipo de aborrecimento, deixa eu te falar, você terá. Você precisa recorrer ao trono da graça para que Jesus possa acalmar o teu coração. Tem dias que o nosso coração está agitado, que o mar está revolto, que nós temos dificuldade até de pensar, e nesses dias o Senhor está lá para nos ouvir. E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, para que aquilo que Deus quer possa se cumprir na nossa vida. E por fim, eu gostaria que você ficasse de pé e que você repetisse essa frase comigo. Diga comigo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso mais uma vez, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante suas mãos e diga, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Nós vamos cantar uma canção e creia nisso que nós estamos cantando.